E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e neste vídeo a gente vai começar a criar nosso primeiro arquivo .h do nosso projeto. A gente vai criar nossa primeira classe do projeto, que é a classe dos blocos, onde mais pra frente a gente vai frequentemente atualizar essa classe para melhorar ela, para adicionar novos modelos de bloco e etc. Adicionar colisão e tal. Hoje a gente só vai criar a classe do bloco, a gente vai criar um novo arquivo, a gente vai falar pro CMake que esse novo arquivo existe, quer dizer que a pasta include existe, e a gente vai fazer com que essa classe ela tenha uma função draw que vai desenhar um quadrado onde a gente vai definir, quer dizer, um cubo no caso, onde a gente vai definir a posição no constructor. Se você não entendeu o que eu tô falando aqui, é porque provavelmente você não conhece o que é uma classe. E neste vídeo nesta playlist eu tô mais ensinando como fazer, né? Comandos mais do HighLib que eu tô ensinando, comandos que não são muito do C++. Então, eu vou ensinar um pouco da classe, mas é bom que você já venha sabendo como criar uma classe e como criar funções nela, o básico. E no C++, é claro, né? O básico de uma classe. Criar uma classe, criar uma função dentro dela, colocar ela e rodar ela. As funções dela. Provavelmente você pode já ter feito isso no C++, mas em um arquivo só. Você criou a classe no main e executou ela. Só que nesse vídeo a gente vai criar a classe em outro arquivo, no .h, que serve para gente principalmente fazer essas coisas. Então, já pode se inscrever no canal, né? Eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like e comentarem no vídeo. Então, se você já fez uma classe no arquivo .cpp, isso é muito bom, porque você já sabe criar uma classe. Então você não precisa assistir outro vídeo, eu vou ensinar mais ou menos como criar classe em outros arquivos, mas o importante é que você saiba criar uma classe, criar funções nela, variáveis, saber o básico de uma classe, ok? Então, a gente vai abrir aqui o VS Code. Opa, escrevi errado aqui. VS Code. E a gente vai abrir nosso projeto aqui rapidinho. Games, aqui. Beleza. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser dizer pro nosso CMake que a gente tem uma pasta include. Porque se a gente olhar para ele aqui, a gente tá dizendo aqui que a gente tem aqui a gente é o target link libraries para passar as bibliotecas que a gente tem. A gente também precisa passar aonde está a nossa pasta include para ele. E a gente também vai ter que passar um outro arquivo CPP. Então eu vou mostrar tudo aqui. A gente vai usar o comando target include directories para a gente passar onde está o diretório include, que lá vai ficar os nossos arquivos .h. E aqui, putz, eu não lembro. Ah, tá, colocar Minecraft. A gente vai colocar a mesma coisa que tá aqui, ó. Private, a mesma coisa. E aqui a gente vai passar onde está que a gente só vai colocar include porque é o nome da nossa pasta aqui, né? Então aqui a gente passa onde ela tá, a mesma coisa que aqui a gente passa a nossa variável que a gente criou, né? No caso uma variável, entre aspas, que armazena o nossa biblioteca. Então é isso, a gente pode comentar, né? O CMake eu vou deixar ele inteiro comentado, né? Então aqui eu vou colocar aqui dizemos ao nosso CMake onde está a pasta include. Beleza. Lembra do primeiro comando que a gente usou no primeiro vídeo da série do Criando Minecraft em C++, onde a gente usa o comando para compilar o CMake, a gente vai ter que recompilar ele. Qualquer modificação que você faz nele, a gente precisa recompilar ele. Então a gente vai recompilar o CMake, que é um comandinho, que o comando que a gente usa é um comando só. Bora lá. Agora a gente vai começar a criação da nossa classe. Aqui no include, a gente vai criar um arquivo chamado bloco.h. A gente vai criar a classe do bloco, né? Como eu falei, essa classe a gente vai evoluir ao longo dos tempos. No próximo vídeo a gente vai fazer com que essa classe pegue uma textura para a gente colocar textura em blocos, ou seja, criar blocos com textura diferente. A gente passa um valor lá, uma string
pedra e ele atribui uma textura de pedra ao cubo e etc. Mas por enquanto a gente não vai passar nem cor, a gente só vai passar posição e é isso, porque o objetivo desse vídeo é só criar classe. Aqui no início do arquivo.h a gente vai adicionar isso daqui, ó. Def bloco h define bloco h end. E aqui dentro a gente vai passar os códigos. O que é isso? Todo o arquivo.h você pode usar isso. Isso diz que o nosso arquivo.h, às vezes, ele pode acabar sendo repetido. Então, por exemplo, a gente tem uma classe aqui e ele é reexecutado por algum problema, ou você mesmo executa ele, e ele acaba criando a mesma classe com o mesmo nome. Então, se a gente cria uma classe aqui e o compilador acaba executando ele duas vezes, quer dizer, tipo assim, ele vai executar a classe. Se a classe não foi criada ainda, ou seja, se a classe não existir, ele vai definir essa classe. Se ela já existir, ele só vai ir. Se você não deixar isso daqui, ele vai recriar aquela classe com aquele mesmo nome. Isso vai dar erro. Então, isso daqui protege. Isso daqui é o final, né? É como se a gente tivesse aberto aqui e fechado aqui. Então, aqui, se bloco H não existir, esse bloco H é só um nome que a gente está dando para ele saber que isso daqui que a gente está criando agora é o bloco H. Só pra ele ter. É um nome só que a gente dá, ok? Você pode dar qualquer nome aí, maiúsculo, ok? Então, vamos lá. A gente vai criar uma classe e a gente vai chamar ela de bloco, ok? Nome de classe a gente costuma deixar maiúsculo aqui. E não tem parênteses, a gente só vai passar aqui as chaves. Eu vou explicar a estrutura da classe, eu vou explicando. Só que não vai ser aquela explicação que se você não souber o que é classe, você vai entender o que é classe, ok? Meu foco é mais explicar o porquê a gente está usando um outro arquivo. E mais para separar, a gente não vai colocar tudo no arquivo main. Imagina se a gente pegasse o Minecraft que é feito em Java, para você que não sabe é feito em Java e para você que não conhece a linguagem. Você tem que conhecer essa linguagem. E aí quando você conhecer você vai se perguntar o porquê ele fez em Java. Mas... Nossa, eu perdi aqui. Porque você acha que se ele pegasse todo o código de Java do Minecraft, colocasse em um arquivo .java, ia ficar milhares de linhas. Como é que ia ser? Nem com comentário você ia conseguir. Umas 500, muito mais de 500 linhas só para variáveis. Um tanto de biblioteca. E as bibliotecas, provavelmente ele tem bibliotecas feitas por ele para facilitar o trabalho. Ia estar tudo no main CPP, ia ser uma loucura. Então aqui a gente está deixando mais organizado, a gente está criando uma classe aqui no .h. Ok. Aqui dentro a gente vai criar o public e o private. Ok? E aqui a gente vai passar o bloco. É isso mesmo? Ah, tá faltando ponto e vírgula aqui. Ok. Aqui você vai colocar o ponto e vírgula nas chaves, ok? E aqui também. Nas classes também tem que pôr ponto e vírgula. Aqui eu espero que você já tenha estudado, visto pelo menos um vídeo, né? Você vem no seu YouTube aqui e pesquisa. Pesquisa aqui, ó. Eu tinha pesquisado antes. E tá aqui, ó. Tem um tanto de tutorial. Não que eu não sabia fazer classe, né? No caso, eu já fiz classe em várias outras linguagens, só que eu tinha feito eu acho que eu já fiz struct em C e tal. Só que quando eu fui testar, né, eu não lembrava, e aí eu pesquisei aqui como criava a estrutura básica de uma classe, e aí dei uma relembrada também. Ok. O arquivo.h vale para o C e para o C++, porque a gente fez isso na playlist de C. Vamos lá. Esse daqui é o constructor, é onde a gente vai passar os valores que a gente vai ter que definir quando a gente criar a nossa variável. Eu vou explicar tudo direitinho quando a gente terminar o código, ok? No private, a gente vai criar outras variáveis também. Então a gente vai criar uma variável aqui chamada né? A gente tem que importar aqui o
highlib.h. Ok. Aqui a gente vai criar um vector 3 chamado de posição. 3 pontos, quer dizer, um ponto e vírgula. E é isso. Agora a gente vai criar aqui, ó, vector 3, chamar posição bloco aqui. Ok? O que a gente está falando aqui? Está falando que o constructor ele vai receber um vector 3 chamado posição bloco. Na verdade, eu vou deixar isso daqui de lado porque eu vou explicar o porquê a gente está criando a mesma variável aqui no private. Enfim, o que você só tem que saber é o que é um constructor de uma classe. Como você viu vídeos do que é uma classe, você provavelmente sabe o que é um constructor. Que é o que a gente vai passar, a gente vai criar uma variável, né, bloco, tal. E aí aqui a gente vai ter que passar o que está no constructor. No caso é um vector 3, né, a gente vai passar as posições. Se não tiver nada no constructor, só variável. Então é isso que a gente está fazendo no constructor. Beleza. Aqui a gente vai agora, como a gente criou um bloco H, esse bloco H não vai funcionar sozinho. Aqui a gente só está meio que definindo a nossa classe. A gente precisa de um arquivo .c++ para a gente pegar essa classe. E a gente vai criar aqui um bloco.cpp. E que a gente também vai ter que passar ele aqui dentro do CMake. Para você que já criou classe no main.cpp e está confuso, o ponto .h a gente vai definir a nossa classe e o ponto .cpp aqui a gente vai pegar ela. Então, a gente vai meio que... Aqui a gente vai só falar que a função existe e dentro do CPP a gente vai dar os comandos que vai estar dentro dela. Então, aqui a gente só está definindo variáveis e tal e lá dentro a gente vai falar valores, etc. Então, aqui dentro a gente vai importar o nosso bloco.h e vamos fazer o seguinte, ó, bloco. O que isso quer dizer? Quando a gente passa bloco, ó, você vê que ele reconhece, ele está falando da classe bloco. Aí, dando 2 pontos, a gente vai pegar alguma função dela, que no caso é o constructor. Então, se por exemplo a gente tiver uma função draw aqui, né, um void draw aqui, beleza. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o bloco, que é a classe que a gente está pegando, e a gente vai pegar o ponto draw. Que no caso, como ela é um void, a gente teria que fazer isso daqui, ó. Pronto. Que no caso tá faltando ponto e vírgula aqui. E que no caso tá faltando... Quer dizer, nem é questão de ponto e vírgula, né? Enfim. Deu erro aqui, a gente já resolve. Mas é isso que a gente faria. Porque caso você tenha duas classes por algum motivo aqui... ficaria confuso você pegar só pela função. Vai que as classes têm as funções com o mesmo nome, a mesma função draw. Então, por isso que a gente faz assim, a gente pega qual classe que é, 2 pontos, e pega a função dela. Aqui, é porque a gente tem que passar os parâmetros que a gente definiu aqui. Que é, a gente tem que passar a mesma coisa. Se você está recriando, se você está chamando essa mesma função, a gente tem que chamar os mesmos valores dela. Se está confuso, vai dar uma melhorada aí, porque eu tenho que fazer primeiro para ir explicando depois, para voltar e ver o que a gente fez. Mas basicamente está criando o nosso constructor e a gente vê que a gente só passou parâmetro, a gente não passou o que vai estar dentro dele, qual é o código do constructor, e aqui a gente vai passar. O código do constructor vai ser o quê? Vai ser o... que no caso aqui a gente não vai desenhar dentro do constructor, tá? Só vai definir a posição, a gente vai criar uma função draw. E então a gente já tem uma função draw aqui e a gente só vai pegar ela aqui, bloco draw. E aqui dentro do draw a gente vai... tá, né? Porque lá é um void. Ok. Só que tem uma coisa. Como a gente vai acessar a posição do constructor? Não tem como assim, né? É um parâmetro dele. E por isso que a gente vai criar uma variável private. Essa variável private, tudo que está no private aqui, a gente vai conseguir acessar também em outras funções. Então, se eu definir uma variável no private, eu consigo acessar tanto no constructor do bloco, tanto na função draw. Então, eu vou definir aqui vector 3 posição.
Antes eu ia definir, só que eu pensei, vai ficar confuso, né? Porque eu ainda nem fiz essa parte. Que a gente só vai pegar a posição, que é igual a posição bloco. E pronto, agora a gente já tem uma variável que toda função pode pegar e que é igual a posição bloco. E agora é simplesmente dar um... Nossa, esqueci o comando agora, hein? Draw cube. E aqui, na hora de passar a posição, a gente vai passar nossa variável, que é pública em toda a nossa classe. Depois disso, a gente vai passar 1.0. A gente vai passar os tamanhos normais e a gente vai passar verde, que é o que é melhor como uma grama, né? E é isso. Agora a gente tem já toda uma classe do bloco, que é uma classe muito simples. Ainda a gente vai definir depois no constructor a textura e etc. Então, eu espero que tenha ficado claro, né? Se você já souber fazer isso daqui no arquivo, quer dizer, se você já souber fazer isso daqui no arquivo C++, isso daqui vai ser bem fácil, entendeu? O private, o public, que está criando o bloco, está criando o constructor, uma nova função draw, a posição, né, uma variável pública, porque esse parâmetro do bloco não pode ser acessado em outros, porque é um parâmetro do bloco. E aí aqui a gente só pega. Espero que você tenha entendido, né? E isso organiza muito mais o nosso projeto, porque agora, aqui dentro do main.cpp, a gente vai pegar o ponto H. E se você pensou, por que a gente não importou aqui por que a gente não importou o highlib aqui? Porque ele já está importando o bloco.h. O bloco.h já tem o highlib. Vamos aqui agora incluir o nosso bloco.h. A gente não precisa buscar barra include nada, que o CMake já conhece já a pasta include e aí ele já deixa, né, a gente passar aqui direto. E qualquer arquivo .h você consegue passar direto. E agora aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar bloco, né? É porque a gente está definindo uma variável que é como ela tem um constructor com parâmetro, a gente vai fazer assim. Se ela não tivesse tudo isso no draw, a gente não passaria nada aqui porque não teria o constructor se os parâmetros estivessem no draw. A gente vai passar aqui e a minha ideia depois seria usar, acho que é Perlin Noise, função, que eu já usei no P5. Eu vou pesquisar um pouco mais dela. P5 é uma biblioteca do JavaScript, mas enfim. Que a gente vai fazer o mundo procedural, né? E é isso. A gente vai criar um mundo procedural e aí cada bloco que ele gerar vai ser uma nova classe, com uma textura, com uma posição diferente. Então, a gente vai fazer aqui bloco. E aí a gente pode fazer depois, o bom da classe é que a gente já pode dar uma função aqui, void quebrar, void quebrar, a gente pode, né, quando o bloco quebrar e etc. Fazer várias coisas aqui, por isso que a classe ela deixa mais organizado também, né, em vez de sair criando um tanto de bloco e, sei lá. Aqui a gente vai passar a posição, né, vector 3. Eu vou deixar na posição 0 novamente, porque a câmera tá na 5, né? Igual a gente fez antes, porque a gente já viu que funciona. E aqui dentro do Begin Mode 3D, a gente vai tirar esse draw aqui, a gente vai passar a nossa classe aqui. Boa. E pronto, esse é o nosso novo código. E agora eu espero que ele não dê nenhum erro de compilação. Bem, como eu não decorei todos aqueles comandos ainda, eu tenho eles aqui. Os comandos, né? E esse daqui é para a gente compilar o nosso CMake. Antes disso, a gente precisa pegar o nosso projeto. Aqui, vou copiá-lo. Vou colar ele aqui. Vou dar outro comando aqui do CMake. E pior que eu acho que isso daqui foi um erro, sabe? E eu acho que não. Estranho, porque ele foi bem rápido. Mas ele não tá não dando erro, sabe? Foi rápido, mas ele não tá dando erro. Estranho.
Ele buildou tão rápido. Mas olha, ele criou uns arquivos aqui, ó. Ele em nenhum momento ele deu erro. Isso quer dizer que deu certo. Eu acho. Então agora eu vou abrir a pasta build, debug. E eu vou dar o build aqui. E olha só um erro. Voltei aqui. Teve 2 erros aqui, né? É porque, primeiro, eu escrevi o comando próprio do CMake sem as aspas no nome do Visual Studio. E segundo, eu falei que eu ia fazer e eu esqueci de fazer. Que é passar o nosso arquivo. Todo arquivo CPP que a gente criar, a gente precisa passar ele aqui. Pra você meio que reconhecer. A gente vai fazer desse jeito aqui, ó. Que aí fica melhor. Barra. E aí ele não tava achando o arquivo. E ele tava dando erro. Por causa da classe. Ele tava criando aqui e ele tava dando erro. Porque ninguém pegava ela. Enfim. Vamos tentar tudo novamente. Vamos pegar nosso arquivo. Vamos. Aí! Boa! Isso é um programador feliz sem nenhum erro. Foi? Foi. Olha só que incrível. É tanto erro que a gente nem acredita quando dá certo. Bora lá. Uou! Só pra mim não ter certeza que ele não tá pegando o antigo, vou mudar a cor dele. Porque vai que deu erro e na verdade ele deu erro e aí ele rodou o antigo Minecraft. Provavelmente não, tem 90% de certeza que não, mas o outro arquivo é XZ, vai que ele não atualizou porque deu erro. Nada a ver, né? Mas vamos colocar um red aqui. Deixa eu ver aqui, ó, uma cor de terra agora. Ok. É verdade, né? Eu não preciso mais compilar o CMake, porque eu já fiz isso. Ok. Build, debug. Eu posso fazer assim, né? Minecraft. Aê! Foi. Beleza. Próximo vídeo, a gente agora, em vez de mexer com corzinha, a gente vai adicionar essa textura. Então, tipo, aqui ó, você vai criar uma classe, além de você passar a posição, você vai passar uma string, talvez, ou talvez cada bloco do Minecraft possa ter um ID, tipo, ID1 é a terra, ID2 é a grama, e aí a gente só passa um número aqui, acho que vai ser melhor. Pode ser até, né? ID. E aí quando o jogador for pegar um item, ele pega pelo ID, aí cada classe tem o seu próprio ID, porque você, tipo assim, cada classe tem sua variável ID, aí você pega bloco, ponto, e aí você pega o ID, da bloco, ponto e o ID. E o private a gente não consegue pegar aqui, ó, tá? Então se você tentar, ele não aparece, não tá no public. Você pode passar no public também, né? Para ficar público, a gente criaria uma variável pública, o ID, e ele seria definido com base na textura que você coloca. E com base nessa textura, a gente pode criar um JSON que cada ID tem o seu dano, quer dizer, sua quantidade de tempo que você tem que ficar batendo ali para quebrar e etc. Eu vou deixar esse sistema mais definido de ID, de bloco, no próximo vídeo. Então é isso, gente. Eu vou finalizando o vídeo aqui, né, com a nossa classe pronta. E tchau!